Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 da manhã desta segunda-feira, hoje 15 de fevereiro de 2016. Estamos trazendo aqui as primeiras informações do seu dia a dia, com o primeiro Jornal na Tirol, com o apoio de Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda. Colégio Teutônia, o telefone é o 3762-4040. Colégio Teutônia que retorna às suas atividades nesta semana com as matrículas abertas. Agora 8h16, recebemos hoje pela manhã em nossos estúdios o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Parabéns a todos os ouvintes da Rádio Tirol e estamos começando mais uma semana, né? De desafios, né? Trabalho acima de tudo, né, presidente? É verdade. Tem muito trabalho, mais do que nunca. Enfim, presidente, saiu matéria semana passada, ou nos últimos dias, refletindo o que foram as exportações de frango a nível de estado, né? Um acréscimo aí de em torno de 14%. Esse reflexo também é nosso aqui na nossa região, até porque a Languiru é tida como uma das cooperativas que envolve cerca de 300 famílias, né, na produção de aves em todo o Rio Grande do Sul. Esse reflexo também vocês sentiram aqui na nossa cooperativa, presidente? No nosso caso, a avicultura está bastante estável, né? Nós já produzimos excedente de frango, né? Por falta de capacidade industrial, né? Nossa unidade está completamente lotada, diríamos assim, né? O nosso abate é de 110, 115 mil aves por dia, né? E produzimos mais de 150 mil aves por dia, né? Então esse excedente, né? Nós comercializamos o frango vivo, né? Então, diante desse fato, a avicultura na Languiru está estável em termos de volumes, né? Em termos de faturamento, ele cresceu sim, mas muito em função do dólar. Sim, né? sim. Então, os volumes praticamente estáveis, né? E o faturamento aumentou em torno de 10%. A exportação, né, representa quanto por cento disso, presidente, hoje para Languiru? Ela não é fixa, né? No momento em que é mais interessante o mercado externo, nós canalizamos mais para o mercado externo, né? E a recíproca também, né? Ela hoje se localiza ao redor de 35%, mais ou menos, neste momento, né? Essa é uma tendência, é uma forma também de buscar mercados externos mais abrangentes, acima de tudo, para aumentar também a questão do valor agregado em cima do produto, presidente? Claro que sim. No nosso caso, o nosso cliente é bastante fiel, né? Aqueles clientes que nós tínhamos 15, 20 anos atrás praticamente continuam os mesmos, né? Eles têm potencial, né? E nós não somos exclusivos, digamos assim, para eles, né? O que nós temos a oferecer, nós temos facilidade de venda, né? Então, em função disso, o nosso mercado principal são os Emirados Árabes, né? Já há muito tempo, né? E a cooperativa, então, tem, assim, uma estabilidade, tem uma garantia de colocação da produção, né? Então, no último ano, tivemos meses, né, do ano, principalmente no segundo semestre, em que o mercado interno também esteve bastante atrativo, né? Em função disso, canalizamos menos para o mercado externo. Nesse momento está mais ou menos estável, né? E a nossa preocupação também, na medida do possível, é gerar divisas, né? Trazer dólares para dentro. Esse, né, é o fator cambial que eu acho que é a principal questão hoje, né, presidente? Exatamente. No caso de equilíbrio, nós sempre optamos pelo mercado externo, né? E nós exportamos no último ano em torno de 3 milhões e 500 mil dólares por mês, né? Bastante expressivo, né? E para esse ano nós previmos um aumento, né? Para uma média de 4 milhões de dólares por mês, porque ela te traz vantagens também no sentido de conseguirmos linhas especiais a longo prazo, de financiamento exclusivo para exportadores, né? Então, em condições, digamos, de equilíbrio entre o mercado interno e externo, nós optamos pelo mercado externo. Até porque os agentes financeiros, né, melhoram a tua imagem quando você digamos, exportador, né? E a cooperativa Languiru no estado, na avicultura de corte, é a única que produz aves, né? E é a única, portanto, também que exporta, né? Alguns anos atrás era colocado em dúvida, né, se a avicultura era uma boa opção para a pequena propriedade, né? E nós apostamos nesse segmento, né? E tivemos muita sorte porque nos últimos anos
é um dos setores que mais rentabilizou a nossa cooperativa Languiru, né? E diante desse quadro de, digamos assim, de falta de capacidade industrial, deveríamos fazer um novo frigorífico, né? Mas nós não fizemos isso este ano, talvez nem no ano que vem, porque são valores altos, né? No momento em que a economia se apresenta da forma como está, né? Nós estamos usando o espírito da cautela, né? Exatamente. Aí, justamente ele fazendo esse questionamento, presidente, em conversa com o vice-presidente, o senhor Renato, ele falava justamente dessa necessidade, né? Então, essa seria uma ação da cooperativa Languiru para equilibrar essa questão da produção e do abate também, mas num curto prazo de tempo, não há uma perspectiva da construção de um novo abatedouro? É verdade. Nesse momento não, e talvez não nos próximos 2 anos, né? Mas é uma necessidade da cooperativa porque nós temos o produtor. Sim. Né? E o produtor está muito eficiente, né? É uma forma até de equilibrar, por exemplo, esse momento em que o custo de produção é bastante alto, né? Em função do preço do milho, né? Principalmente, né? O custo de produção se torna alto, né? Então, isso não é inerente só à cooperativa Languiru, é um todos, né? E o nosso diferencial é a qualidade da produção, nossos índices de produtividade são muito bons, né? O que nos torna mais fácil a tarefa de produzir frangos no momento em que os insumos estão bastante encarecidos, né? E justamente esse trabalho em cima da qualidade dos produtores, ele justamente visa a geração de lucro, né? O aumento nessa porcentagem que os produtores buscam receber aí com relação ao Languiru. Mas, bom, presidente, e as exportações desse ano de 2016? Qual é que é a projeção que se faz? O que se busca justamente nesse setor aqui na nossa cooperativa, a nível de estado e também nesse ano que está recém começando? Estamos aí começando depois de um carnaval, né, presidente? É verdade. Como falamos há pouco, a nossa expectativa é de aumentarmos um pouco mais a exportação, né? Claro, dependendo sempre da condição do mercado interno, né? Mas o nosso planejamento estratégico prevê um crescimento de 3,5 milhões de dólares por mês para 4 milhões de dólares por mês, em vista daquela situação que nós falamos há pouco, né? E no mais também, nós tivemos este ano, no exercício 2015, um crescimento de em torno de 15%, e se prevê um crescimento próximo, mais uma vez, a 15%, né? Quer dizer, sem investimentos, né? Por quê? Porque nós fizemos investimentos no momento certo, 2013 para trás, né? E esses investimentos estão repercutindo em termos de volume de negócio. Então, mesmo sem novos investimentos, a cooperativa Languiru está crescendo, né? De forma bastante estável, né? E a nossa previsão para esse ano também, nos diversos setores, não só avicultura, suinocultura, atividade de leite e os outros negócios da cooperativa Languiru, projetamos um crescimento em torno de 15%, projetando um faturamento final próximo a 1,250 bilhões de reais. Né? Isso vai num paralelo no atual momento que nós estamos vivendo, presidente? Porque a gente fala, o senhor citou tantas vezes aqui a palavra cautela, né? Em outras oportunidades também, e eu me apoderei dessa palavra em muitas entrevistas que eu fiz aqui no nosso programa, no Primeiro Jornal também. Mas, acima de tudo, a cooperativa Languiru segue num processo de crescimento, num processo de aumentar faturamento, enquanto vivemos uma situação adversa no país, né? Esse processo, ele tem um limite, ele caminha nessa direção para um crescimento consistente nos próximos anos também, presidente? Na verdade, nós não estamos falando em investimentos, né? Nem este ano, nem no ano que vem. Nós não iremos fazer investimentos em termos de novos projetos, né? Agora, digamos assim, a manutenção, a necessidade de você fazer alguma reforma num prédio existente, por exemplo, ou substituir uma máquina que já não está mais em condições, isso também é investimento, né? Então, mesmo sem novos projetos de investimentos, né, nós vamos fazer um pequeno investimento, talvez, próximo a 10 milhões de reais, atendendo essa necessidade de reformas ou então de substituição de equipamentos, né? Mas novos investimentos nós não faremos este ano, né? O que nós dissemos há pouco, né, em termos de avicultura, por exemplo, suinocultura, são atividades de médio e longo prazo, né?
Então nós entendemos que não é interessante desestruturar o setor a campo, né? Porque no caso da suinocultura, por exemplo, é um ciclo de 9 meses, né? Quando você, digamos assim, diminui de tamanho, você leva muito tempo depois para recompor, né? E também porque o nosso parque industrial, ele já está, digamos assim, estruturado para receber esse volume, né? Teríamos ociosidade no parque industrial, que também não é interessante. Se de um lado nós tivéssemos, digamos, alguma economia na questão de custos, né? Como eles estão altos, né? Reduzindo o plantel, de outro lado teríamos a desvantagem dentro da indústria, né? Que teria capacidade ociosa, né? E levaríamos muito tempo para recompor esse segmento, né? Então a avicultura até agora sempre rentabilizou, né? A rentabilidade é menor, né? Mas ela continua viável, né? E a gente tem uma expectativa também na suinocultura, a partir do momento em que as importações ou exportações começarem, né? Entendemos que haverá novamente um novo ciclo de uma situação melhor, né? E importante que nós falamos muito em faturamento, né? Mas o nosso foco sempre foi e será, nós temos que enfatizar mais, né? Mais importante do que o faturamento é a rentabilidade. E aí entra o sistema de contenção de gastos dentro da empresa, né? Nós estamos reduzindo os nossos custos de diversas formas, né? Enxugando um mix de produtos, por exemplo, dentro do parque industrial. Aqueles que dão menor rentabilidade, menos volume, nós estamos tirando fora, né? E canalizando aqueles que dão mais margem e mais volumes também, né? E com isso também você consegue regularizar melhor a tua mão de obra, né? No momento que você deixa de fazer uma série de derivados que não dão volumes e não dão margem, né? Você libera um pouco de mão de obra também, né? Então nesse sentido também estamos nos organizando, né? De forma que esse ano é um ano de desafios, todo mundo sabe. Temos conhecimento, inclusive, é público, né? Saiu essa semana uma reportagem sobre o Grupo Aurora, uma cooperativa Aurora de Chapecó. Deve ser uma das maiores cooperativas do país, né? Também está num processo de enxugamento, né? Reduziu bastante suas margens no último ano também, né? Quer dizer, a situação é bastante difícil para todos, né? E sempre nesse momento é importante aqueles segmentos, né, que não dependem da avicultura, suinocultura e leite diretamente, né? Que já representam 30% na cooperativa, né? Segmento de supermercados, venda de rações para todo o estado, venda de frango vivo, enfim, adubo, semente, agrocenter, enfim, esses setores representam em torno de 30%, né? E são mais estáveis, né? Com margem de lucratividade sempre estáveis, né? Sempre interessantes, né? Então, é diferente de outros que estão só, digamos, na atividade leite, né? Ou só na atividade e que dependem de ações de fora do mercado também, né? De outros setores também, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, né? Então, se nesse momento o segmento carne está em dificuldade, nós estamos visualizando uma tendência, né? Tomara que ela se concretize na área do leite, né? A gente está sentindo uma leve recuperação nesse segmento, né? Talvez muito em função da diminuição da produção de leite no estado, né? E também o estado de Minas, que é o maior produtor de leite, também teve suas dificuldades, né? Então, como um todo, o leite sim apresenta perspectivas mais animadoras neste momento do que a avicultura e a suinocultura, que depende muito do milho e da soja. Essa variação de mix acho que é importante, né? Acaba equilibrando as pontas, né, presidente? Bom, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, presidente, saiu nessa semana na revista Pork Road o título bastante, como a gente pode chamá-lo assim, enfático, né? Dirceu Bairo, mestre das crises. Uma matéria que saiu nessa revista eletrônica, saiu no dia 12 de fevereiro, justamente falando dando esse reflexo do que aconteceu nesses últimos anos da cooperativa Langiru. Essa manchete, obviamente que eu perguntar pro principal ator dessa manchete se ela é justa ou não, fica um tanto quanto incoerente, mas acima de tudo, como o senhor recebe, né, quando é tratado dessa forma para uma revista de importância, de importante circulação como é a Pork Road? É evidente que a gente recebe com alegria, né, mas sempre reconhecendo, né,
que não é um trabalho isolado do presidente da cooperativa Langiru, e sim de uma cooperativa, né, de todos, que tem uma participação direta nessa menção, enfim, né? Talvez muito em cima do que aconteceu nos últimos anos, né, em vista do bom resultado da reestruturação da cooperativa Langiru, muito em função da gente também ter escrito um livro contando essa história, né, essa revista resolveu me dar esse título, né, mas continuo humilde como sempre, né, reconhecendo dificuldades, principalmente esse ano, né, e acho que é muito audacioso um título de ser o mestre das crises. Não sou eu que resolvo a crise, nem nacionalmente da avicultura, do assinocultura, enfim, muito menos de uma forma geral no país, evidentemente, né? A gente sabe que é muita bondade por parte dessa revista, né? Nós continuamos sempre com muito otimismo, né? Muito otimismo para administrar as crises, né? Mas longe de sermos mestres nisso. Tem economistas muito mais renomados, tem pessoas muito mais qualificadas, né? Eu recebo com alegria, mas também com muita humildade, né? Com certeza, como a gente é acostumado a trabalhar com o senhor, a gente tem esse reflexo também, a gente tem certeza disso tudo, mas sempre é um reconhecimento importante. 8h22, Dirceu, obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, uma boa semana. Acho que é a primeira vez que nos encontramos ainda em 2016, ainda dá, hoje é dia 15 de fevereiro, ainda podemos desejar um bom ano de 2016 para igualmente para você, para a família Tirol, né, e para os associados da Langiru. É sempre uma alegria podermos nos reportar a eles, né, e tendo em vista que a cooperativa Langiru está crescendo, né, e nós temos que compartilhar todas as novidades da Langiru com o nosso produtor, principalmente, mas com toda a família da cooperativa, né? Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Boa semana para o senhor. Igualmente também. 8h22, vamos a um breve intervalo. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje.